Quando ele se levantava, você pensa que acabou? Ainda tinha um segundo preço a ser pago, para que o reino dele fosse preservado e a família também. O rei vazava os olhos do condenado na vista de todo mundo. Ele perdia os seus 2 olhos. Então surgiu naquela época um ditado que até hoje existe em português, não sei se em inglês tem esse ditado: quando uma coisa é muito cara, me custou os olhos da cara. Já ouviram essa expressão? Vem desde a Síria. Então quando algo é muito caro, fala assim, isso me custou os olhos. Em espanhol eu creio que tem essa expressão, não é isso? Los ojos. Então custou caro os olhos da face. Por quê? Porque você pagou algo muito caro. Naquela época ele pagava com os próprios olhos. Vamos ver mais algumas das atrocidades que eles faziam. Lá está o rei Assurbanipal nas suas conquistas. Toda a história é contada aqui em cima, escrita cuneiforme. E os babilônios herdaram toda essa cultura, eles vieram depois. Aqui você tem a tomada de Nínive, na época de Isaías. Eu vou mostrar mais de perto algumas partes desse entalhe para você ver as atrocidades que eles faziam. Aqui você consegue ver um soldado cortando a cabeça de uma pessoa. E aqui, pena que está um pouco claro na igreja, vocês podem apagar pelo menos a luz daqui da frente, que é o mãe, para ficar mais fácil. Atrapalha a filmagem alguma coisa se apagar? Atrapalha? Então eu acho que teria que deixar. Aqui tem pessoas que são colocadas em paus, fincados como se fossem carne, churrasco no espeto. Mostra a próxima. Aqui está o detalhe do soldado cortando a cabeça do outro, conseguem ver? No entalhe aqui, um soldado cortando a cabeça do outro. Eles tinham coisas terríveis. Imagino várias pessoas sendo cortadas ao meio, um sem cabeça. Essa era a crueldade daquele povo. O rei Tiglat-Pileser das suas conquistas, um urubu, como se fosse um corvo, uma ave de rapina, levando as tripas das pessoas mortas, e eles gostavam de enfeitar os palácios com essas cenas de horror. Os cantores que eram colocados aqui, eles tinham que cantar para abafar o grito daqueles que estavam sendo torturados. Então o rei pegava as próprias pessoas que foram condenadas e mandava cantar e tocar para abafar os gritos daqueles que foram condenados. Prática que se repetiu na Idade Média, durante a Inquisição. Continuando. Então as várias conquistas, pode passar mais. E foi este reino que foi dominado por Nabucodonosor, com a vinda da Babilônia, e ele herdou toda essa crueldade dos assírios. E um dia, nessa proporção, ele também, pode passar o próximo, levou cativo Daniel com seus companheiros para o reino da Babilônia. Agora, por que Babilônia atacou Jerusalém? Vamos voltar ao mapa. Esse é o mapa da época. Qual país que fica mesmo aqui hoje? Iraque. O rei Nabucodonosor estava para invadir o Egito. O Egito, quando Nabucodonosor conquistou a Síria, o Egito ofereceu resistência. Então Nabucodonosor queria atacar o Egito. Só que o que estava no meio do caminho? Jerusalém. Você conhece aquele provérbio? Eu não sei se é a pedra que bate na água ou é a água que bate na pedra, falando do alto mar. Mas quem leva o prejuízo sempre é o Siri. Jerusalém estava nessa situação. Estava no meio, é aquele negócio, o seu dedão é a distância mais curta entre a terra e o chão. E Jerusalém estava nessa situação, de intermédio. Nabucodonosor vinha com toda a sua força para atacar o Egito e Jerusalém no meio. E o rei se sentiu como um sanduíche pressionado. Isso já vem de longa data, desde a época de Isaías também, assim, na época de Daniel não foi diferente. O rei Joaquim tinha de um lado o Egito pressionando. Faça aliança conosco, senão nós vamos entrar em Jerusalém, vamos acabar com Jerusalém. Por outro lado, Nabucodonosor falando, não faça aliança com eles, senão eu vou chegar e vou destruir vocês. O rei Joaquim, naquela situação de morre devorado ou morre parado mesmo, acabou resolvendo aliar-se ao rei do Egito. Não deu louco. Nabucodonosor veio com tudo. Agora deixa eu interromper um pouquinho essa história e dizer algo para vocês. Olha como são os céticos. Existe um livro lançado há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, ele começou em Israel, foi lançado na França e agora no Brasil, de Silverman e Finkelstein. São dois arqueólogos israelenses que estão querendo desmentir a Bíblia. Eu não sei se vocês já viram esse livro aqui.
Eles dizem, a Bíblia Desenterrada é o título dele. Eles dizem que a Bíblia não tem razão, porque muitas das histórias da Bíblia não têm confirmação na arqueologia. Pessoal, primeiro é uma coisa ridícula você dizer isso, eu vou explicar por quê. Se eu amanhã disser aqui, ou pedir o pastor fazer um almoço, gente, o pastor Rodrigo perdeu uma caneta Montblanc aqui na igreja. Se todo mundo olhar e não encontrar a caneta Montblanc, isso não significa necessariamente que eu seja mentiroso. Eu tenho várias explicações racionais para isso. Eu posso ter perdido a caneta em outro lugar. De repente, a caneta pode estar num lugar, todo mundo procurou e não viu. Alguém pode ter achado a caneta, colocado no bolso e levado embora. O fato de nós não encontrarmos uma pista arqueológica para cada coisa que a Bíblia diz, não significa que a Bíblia seja mentirosa. Significa apenas que ainda não achamos. 80% dos achados arqueológicos ainda estão debaixo da terra, ou foram roubados por algum ladrão de sepulturas, ou estão em alguma coleção particular. E Satanás trabalha de tal maneira que ele coloca justamente aquela região do Oriente Médio em guerra. Para mim, a guerra no Oriente Médio é uma estratégia satânica para impedir que novos achados possam confirmar a história da palavra de Deus. Porém, vou contar de Babilônia o que era no passado. Hoje eles falam que Abraão não existiu, porque não tem prova da existência de Abraão, que não temos prova da existência de Salomão. Na época, eles duvidavam da existência de Nabucodonosor e até da própria cidade de Babilônia. Esse é o rio Eufrates que passava no meio da cidade. Vejam lá as ruínas de Il-Babil, onde hoje está Babilônia. Na época de Babilônia não existia nada nessa montanha. Esse monturo todo aqui foi feito depois com sujeira, poeira, pó do deserto, e cobriu o que era a cidade de Babilônia. Onde hoje você vê essa montanha era a cidade de Babilônia. Isso é chamado em hebraico de Tel. Tel é quando uma montanha vai se formando artificialmente, vai cobrindo uma cidade antiga. Ali estão as ruínas do palácio de Nabucodonosor. Outras ruínas. Assim era a Babilônia daquela época. O rio Eufrates, passando aqui no meio. Esse rio também cruza Bagdá. Lembram quando os Estados Unidos invadiram o Bagdá, que em um determinado momento um caça americano foi abatido e 2 pilotos caíram no rio Eufrates e as pessoas estavam metralhando, não é isso? É aquele rio que cortava a Babilônia. Aqui ficavam então os 2 templos, o Entenak e o templo de Marduk. Aqui ficavam os jardins suspensos da Babilônia. E aqui o palácio de Nabucodonosor. Babilônia tinha de 16 a 20 quilômetros de muralhas. As muralhas tinham uma largura de mais ou menos 6 metros. E uma altura também de mais ou menos 8 a 10 metros. Nas muralhas de Babilônia eram muralhas duplas, como vocês podem ver aqui, olha. Estão vendo? Tem uma muralha aqui, outra muralha aqui. Uma muralha aqui, outra lá. 2 carroças, 2 carruagens podiam passar e dar a volta de tão grande que eram as muralhas de Babilônia. Era uma fortaleza impenetrável. Ninguém podia invadir Babilônia. Mas nós vamos ver nessa semana como numa orgia, numa festa, Babilônia foi atacada. Aqui estão os 2 grandes templos. Amanhã, depois da manhã, nós vamos estudar sobre um deles, onde possivelmente Nabucodonosor ergueu uma estátua e obrigou todos a adorar. Alguns pensam que a planície de Dura podia ser aqui. Era um templo em homenagem a Marduk e outro chamado Entemenak. Vamos ver um pouquinho sobre o Entemenak. Próximo. Era um templo enorme, ele tinha 100 metros de altura. E era uma torre-templo. Curioso, os babilônios sempre tinham o costume de construir torres-templos. E Babilônia veio de Babel. E Babel começou construindo uma torre. Curioso isso. Próximo. Aqui estão os jardins suspensos da Babilônia. Supõe-se que eles tinham 125 metros de altura. Os jardins, na verdade, eram como se fossem escadarias, e aqui Nabucodonosor mandou plantar árvores de todo tipo. Havia árvores de 30 metros de altura, segundo descreve Heródoto. Árvores que 8 homens não conseguiriam abraçar. No Museu de História Natural de Nova York, há uma árvore cortada ali, como se já tiver a oportunidade de visitar, que você vê realmente que é uma árvore que você precisaria pelo menos umas 15 pessoas para abraçar o tronco dela. É um pedaço do tronco cortado. Nos jardins suspensos havia muitas árvores dessas. É uma das maravilhas
do mundo. Chamam jardins suspensos porque eram degraus. E o rio Eufrates passava aqui, no meio do deserto. Curioso isso. Mas, será que existiu o reino da Babilônia? Muitos duvidam que esse reino havia existido. No passado duvidavam não só da existência de Nabucodonosor, mas da própria Babilônia. Próximo. Por que eles duvidavam? Olha a crítica. Até por volta de 1800, os que não aceitavam a Bíblia diziam assim: eu não acredito na Bíblia.